E agora, temos o prazer de receber o evento Sempre um Papo, com Timóteo Vera Tupã Popiguá, Chay Suruí e mediação de Cris Tacuá. Desejamos a vocês um ótimo encontro. Boa noite. Obrigada pela presença hoje no auditório do Sesc Vila Mariana para essa edição do Sempre um Papo, com as participações de Timóteo Vera Tupã Popiguá, Chay Suruí e Cristine Tacuá. Os encontros do Sempre um Papo são gravados e postados no canal do YouTube do projeto. A presença no auditório autoriza o uso das imagens e posterior difusão. O projeto Sempre um Papo, idealizado pelo jornalista e escritor mineiro Afonso Borges, nessa edição em parceria com o Sesc, apresenta uma série de encontros que reúne escritores e escritoras indígenas e personalidades envolvidas com as lutas dos povos originários para conversar sobre temas que convergem para uma visão mais ampla sobre cultura, natureza, ancestralidade, sustentabilidade, entre outros assuntos. Estes encontros valorizam a diversidade cultural, ao visibilizar os saberes e fazeres de povos indígenas, além de abordar os desafios e processos de fortalecimento cultural decorrentes da escolha de registrarem seus conhecimentos por meio da escrita alfabética. Cristine Tacuá tem licenciatura em Filosofia pela Unesp Marília, é coordenadora da ação Escolas Vivas, atualmente é membro fundadora do Fórum de Articulação dos Professores Indígenas no Estado de São Paulo, fundadora e conselheira do Instituto Maracá, vive na comunidade Terra Indígena Ribeirão Silveira, que se localiza na divisa dos municípios de Bertioga e São Sebastião. Chay Suruí é líder indígena, ativista brasileira da etnia Suruí. Ela é coordenadora do Movimento da Juventude Indígena e trabalha na organização não governamental de defesa dos direitos indígenas Canindé. E considerada, recentemente, uma das 100 pessoas mais influentes pela revista Time. Timóteo Vera Tupã Popiguá é uma liderança guarani-bia, aprendeu e pensou durante os caminhos que percorreu pela Caporã, a Mata Atlântica, junto ao seu povo, a terra uma só, reúne narrativas do Guarani-Bia sobre a origem da terra, do ser humano, da linguagem, dos animais e plantas da Mata Atlântica, contadas pela primeira vez por um Guarani-Bia. Sem intermediário de um juruá não indígena, as narrativas históricas do povo se entrelaçam com dados autobiográficos da vida do autor. Contaremos, nesta noite, com as intérpretes de Libras, Elaine Sampaio e Rosilda Santos. Então, agora, convidamos ao palco, por favor, os convidados Timóteo Vera Tupã Popiguá, Chay Suruí, Cris Tacuá, para darmos início ao bate-papo. Por favor. A plateia recebe Chay, Timóteo e Cris com palmas. Cris Tacuá é uma mulher indígena de cabelos escuros e longos. Timóteo Verá é um homem indígena de cabelos curtos e escuros. Chay Suruí é uma mulher indígena de cabelos escuros e longos. Boa noite a todos, a todas. Primeiramente, dizer que é uma alegria estar aqui com duas lideranças que vêm buscando fortalecer, né, os territórios através das boas e belas palavras, escritas ou sopradas. Eu acho que as palavras elas sempre transformam quando a gente tem, de fato, objetivos verdadeiros. E, para começar esse diálogo, eu fiquei pensando, né, de que forma que... Eu não sou muito boa em fazer mediação, confesso, mas eu vou provocar um pouco no sentido de um pensamento que eu fiz vindo para cá, né, saindo hoje cedo da minha casa, chegando aqui em São Paulo, de que as crianças vão para a escola e é muito comum essa coisa da contação de história, né?
E eu vejo, e já vi isso em filmes, em várias amigas que falam, eu vou contar uma história para o meu filho dormir. E é muito comum contarem histórias para as crianças dormirem. E aí, ao longo dos anos, percebendo a força da literatura indígena cada vez mais pulsante, né? Muitos jovens, muitas mulheres, muitos homens produzindo uma literatura escrita ou audiovisual, eu vejo que as narrativas indígenas elas vêm com uma força para acordar, mas não para dormir, né? Então eu vejo que os pensadores e as pensadoras indígenas vêm tecendo narrativas para acordar as crianças, os homens, as mulheres, acordar o mundo. E é desse acordamento de memória que eu convido a Chai Suruí para trazer um pouco da sua caminhada, da sua história, do seu caminho enquanto palavra, enquanto mulher, menina, moça, que vem aí provocando o mundo a acordar, né, a mudar esse mundo que está um tanto quanto descompassado. Gratidão por estar junto contigo aí nessa roda de conversa. Obrigada. Canatenga, boa noite. Primeiro, eu gostaria de dizer que é uma honra para mim também estar ao lado de grandes lideranças. Como já foi apresentada, eu sou Chai Suruí, e eu também sou produtora executiva de um filme que se chama O Território, né? Convido a todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de assistir, de procurar o filme, né? E O Território, ele é um filme que ele conta exatamente um pouco da luta, né, que nós, povos indígenas, travamos durante esse último governo e que continuamos travando até hoje, né? Essa é a verdade. E lá também vai contar um pouco da história da Canindé, né, que é a organização do qual eu faço parte, um pouco da luta também da minha mãe, que é outra defensora de direitos humanos. E foi com o filme O Território, né, ele não é só produzido por mim, mas ele também foi produzido pelo povo Jupaú, né, que é nesse lugar onde acontece a história do filme, né, que é a maior terra indígena do meu estado, do estado de Rondônia, onde nascem os 17 principais rios que banham o estado, né? Então, é uma área de importância não só, né, para nós, mas para todas as pessoas, né, que vivem no estado de Rondônia, porque sem água a gente não tem vida, né? A gente precisa lembrar disso, de quem vem protegendo as nascentes, de quem vem protegendo a floresta, né? E, como eu falei, O Território ele é uma coprodução com esse povo, né, o povo Jupaú. E, com O Território, a gente conseguiu chegar, inclusive, na long list do Oscar, né? Fomos para mais de 100 festivais de cinema de todo o mundo. E era uma coisa que a gente não esperava, né? Porque você imagina, nós lá de Rondônia, de uma terra indígena, que a gente não sabe nem se o povo lembrava, sabia da nossa existência, né? Conseguir contar a nossa história através do nosso olhar, né, para o mundo. Porque eu acho que é isso que a Cris começou a falar, né? Durante muito tempo, e até hoje, né, a história ainda é contada pelo outro lado, né? A gente não conta o lado da invasão do Brasil, mas a gente ainda conta o lado do descobrimento do Brasil, né? Parece que de fato, a nossa história começa em 1500, né? Como se não existisse nada antes disso, né? E até mesmo depois desses 1500, parece que a gente nem estava aqui, né? Até hoje, a nossa história não era contada. E, quando era contada pelo olhar do colonizador, né? Então, eu acho que uma das coisas que nós, como juventude indígena, né, que hoje está, que é principalmente quem está nas redes sociais, quem tem esse empoderamento com, né, o audiovisual, vem fazendo também esse trabalho, não só de denunciar, né, o que está acontecendo, as invasões, todas as problemáticas que a gente
tem e que existem dentro do nosso território, mas, sobretudo, de recontar e contar mesmo essa história, através do nosso olhar, né? Porque a verdade é isso, né? Que dificilmente, né, você via as histórias sobre povos indígenas sendo contadas por indígenas. E o território, né, quando as pessoas viam, era um choque para elas, né? Porque o território é um documentário, ele conta uma história real, né, de uma terra indígena real e de uma pessoa real, né, que foi o Ari, que foi assassinado porque era um guardião da floresta, né, mas que não é uma história que só acontece lá, né? E para mim existe uma diferença, né? Você consegue ver dentro do próprio filme a diferença da mudança do olhar, né? O diretor do território é um americano, é o Alex, né, que é uma pessoa assim maravilhosa, né, que construiu esse filme junto com a gente. Mas que, como o filme se passou durante a pandemia, teve um momento que só nós filmamos. E se vocês assistirem o filme, vocês vão perceber isso, né? Porque eu percebi. Por exemplo, o Alex, como eu falei, ele é um americano de, sei lá, quase uns 2 metros, né? Vocês viram, a gente é tudo pequenininho aqui, né? Não são muito grande. E era um homem que não tinha esse contato com a floresta que nós temos, né? Então, na floresta, quando você está na floresta, quando você vai caçar, quando você vai fazer a fiscalização, o monitoramento, você precisa fazer silêncio, né? Você tem que, quando você anda no mato, você anda devagarzinho. E o Alex não conseguia fazer isso. Por quê? Porque ele era um homem de 2 metros, que nunca tinha andado no mato, então ele andava fazendo um montão de barulhão, e dentro da própria câmera você conseguia ver o olhar do quê? De cima para baixo. Porque, como eu falei para vocês, nós somos baixinhos, né? Pequenos. E o povo Jupaú, que é da história, também é um povo baixinho. E o Alex é um homem alto. Então, quando ele filmava, independente da intenção dele ou não, ele filmava de cima para baixo. No momento que a gente pega as câmeras, isso muda. E o olhar não passa a ser mais de cima para baixo, mas passa a ser de olho no olho. E o olhar dentro da própria floresta tem essa mudança, né? Porque é isso, nós sabemos caminhar na floresta de forma rápida, veloz, que as pessoas não escutem, né? Porque a floresta é como se fosse as ruas que tem aqui, que as pessoas sabem, na floresta também tem rua, também tem endereço, né? Mas esse é um conhecimento que nós temos, né? E, enfim, existe uma diferença muito grande, né, quando a gente conta a nossa própria história, quando a gente conta a nossa própria narrativa, né? Porque eu acho que o que a gente vem vivendo, inclusive no Brasil, é isso, é uma guerra de narrativas, né? E, enfim, teve uma história aí que nunca foi contada e que agora começa a ser contada através dos xamãs que estão escrevendo, através da juventude que está fazendo filme, né, que está denunciando também nas redes sociais e que está fazendo isso de uma forma que eu acho que é a que mais toca as pessoas, né? Porque, como foi dito aqui, eu também sou ativista, né? Então, eu sei que tem momentos que a gente tem que meter o dedo na cara das pessoas, né? Mas isso não funciona com todo mundo. E nem é todo mundo, né, que tem que ter o dedo na cara. Tem pessoas que querem aprender, né? E não sabem, muitas vezes, como procurar. Como que eu vou saber mais sobre a cultura também dos povos indígenas, né? E eu acredito que, se vocês estão aqui, é também por isso, né? Porque vocês também querem saber mais, vocês também querem conhecer mais. Mas vocês vão ver, são poucos livros escritos sobre isso, né? São poucos filmes que falam sobre isso, e menos ainda aqueles que são produzidos por nós mesmos, né? E então você ter hoje o poder de contar a sua própria história, isso é muito poderoso, gente. Porque se hoje a gente vive muito do racismo, do preconceito, né, e de outras, né, várias questões, é por causa de como a história ainda é contada até hoje, que nos coloca como, né, na verdade, um atraso ao progresso,
que nos coloca, né, como preguiçosos, e todos esses estereótipos que foram criados sobre os povos indígenas e que não são reais, né? Então, enfim, mas eu já falei demais, mas para começar era isso, né, gente? A importância de nós, através do nosso próprio olhar, da nossa própria forma de ver o mundo, e poder contar essa história. Porque não adianta, né? É super diferente, por exemplo, se você pegar um livro de um branco que ouviu a história do Tiamões e está contando, e você pegar e ler o livro do Tiamões. Vocês vão entender, porque, querendo ou não, né, o que eu entendo é que, muitas vezes, né, o branco ele quer traduzir aquilo que é o nosso conhecimento. Né? Ele escuta a história, ele traduz, mas ele traduz a partir da vivência dele e daquilo que ele já construiu do mundo não indígena. O que a gente está falando são de mundos e sociedades totalmente diferentes, que olham, que veem esse mundo de forma totalmente diferente. Então, tem coisas que não são e não podem ser traduzidas. Então, você tem que partir do zero mesmo e se despir daquilo. Né? Ou seja, você tem que ter conhecimento e vivência daquilo. Né? Coisa que nós temos sobre nossas próprias culturas, sobre nosso próprio povo e sobre nossa própria história. Né? Enfim, e até. E acho que a Chay trouxe várias questões que a gente pode refletir muito quando pensa a história. Eu tenho insistido em falar por onde eu passo que as escolas estão mentindo para as crianças. E insistem em continuar mentindo. E por que ninguém faz nada? Né? O Timóteo, quando ele traz, né, toda uma reflexão sobre a Urupá, quem sabe qual é o território dessa grande Urupá? As aulas de geografia não falam sobre isso. Quando fizeram ali o Tratado de Tordesilhas, inventaram todas as divisões geográficas dos mapas que hoje existem, é um rio que separa a Argentina do Brasil. Você pula aqui, estão falando Guarani. Você passa para cá, estão falando Guarani. Mas dividiram, são países diferentes. Então, quando a gente para pensar, e assim com o Guarani, mas com vários outros povos no Brasil, que estão aqui e ali, às vezes é um rio que divide. Né? Então, quando eu digo que a escola está mentindo para as crianças, é porque qual que é a referência bibliográfica para se trazer e se contar essa história? Né? Então, é muito importante todo esse movimento, como eu disse no início, das literaturas e do cinema indígena, que vem trazendo com próprios diretores, com próprios escritores e pensadores, uma outra forma de contar as histórias, né? Uma outra forma de enxergar aonde foi que essa humanidade perdeu o fio da meada. Porque o que eu vejo é isso, todo esse descompasso que hoje está acontecendo é porque a humanidade, em algum momento, perdeu o fio da meada de saber caminhar de uma forma tranquila. Como a Chay falou, aquele rapaz de 2 metros não sabe andar devagar. Então, as pessoas estão andando muito pesado. Como caminhar mais devagar? Né? Como desacelerar? Como escutar as histórias que realmente fazem a gente respeitar os espíritos guardiões da floresta? Então, acho que a experiência, né, do Timóteo, que vem também através do pensamento Buá, Guarani, trazendo um pouco, através da escrita, porque também tem isso. Ao longo de muitos e muitos séculos, e eu vivi isso quando eu fui fazer faculdade, me atrevi a fazer faculdade, eu saí correndo de lá, porque eu vi uma arrogância muito grande. Os nossos líderes espirituais, as nossas parteiras, os nossos rezadores, nunca escreveram livros. Então, esse conhecimento que hoje é passado nas universidades, que de universidade não tem nada, a base é lá de fora, não é daqui. Agora é que alguns pensadores começaram a colocar as palavras no papel, como o Timóteo está fazendo, e aí eu convido ele a compartilhar um pouco, né, dessa experiência importante, não só para as escolas indígenas, mas para toda a sociedade brasileira, conhecer um pouco dessa profundeza, né, da filosofia Guarani-Buá, que passa por um entendimento territorial
que ultrapassa as fronteiras que a colonização do Brasil instituiu, né, como verdade. Então, eu vejo o livro do Timóteo como conhecer as outras verdades que não foram contadas nas escolas e nem nas universidades. Então, eu passo para você, Timóteo, trazer um pouco, né, da sua trajetória como liderança pelos territórios e agora também enquanto escritor. Boa noite, sou Timóteo Verato, Papiguá. Eu sou também cacique, morador da aldeia Taquari, fica na região de Vale do Ribeira, São Paulo. Também morei muito tempo aqui no Zona Sul, aqui no Terão de Porã, em 1980. E eu fui aprendendo bastante coisa, principalmente com Tiramonte, de Aranha, ouvindo-os, né? Porque a nossa educação tradicional ela se baseia bastante das falas, né? De saber ouvir, saber escutar, ter paciência e vai aprendendo, né? Com essa oralidade dos Tiramonte de Aranha, né? O que me proporcionou, inclusive, de trazer a narrativas, né, milenar do povo guarani, principalmente a gente fala muito da educação, né, também território, territorialidade, que nós chamamos de Uberupá, que terra é uma só, não tem divisão. Se a gente olhar assim para... se a gente pegar Paraguai, Argentina, Brasil, o Paraguai e Argentina, o Brasil, não há uma divisão. Se você fazer uma mesmo raio-x, não vai perceber a divisão, né? E aí cheguei à conclusão que o mais velho fala Uberupá, que é uma terra, uma só, e muitos também dirão a fala que quando você fala da Europa, outros países, fala que é outro mundo. Não, mas não é. E daí eu tiro a mãe e falo assim, mas a Europa para nós é as ilhas, ou seja, a terra entre o oceano, terra sobre o oceano, onde vivem pessoas semelhantes ao Guarani. Essa narrativa vem contada há 2.000, há 3.000 anos, né, pelos Tiramon, que são saberes, né, sabedor da história, né? E eu aprendi muito com meu avô, né? Ele faleceu em 2002, com 130 anos, e lúcido, né? E trazendo tudo essa... como que esse mundo que está aqui hoje, o Urupá, esse universo criado por Nhanderu, que estamos aqui, e o Tiramon, me lembro que o Tiramon sempre falava que somos seres virtudes e que nós podemos viver em harmonia e viver em coletividade. Coletividade é uma palavra que eu aprendi que era viver bem, estar bem com todo mundo, viver essa harmonia, esse chamado de coletividade, na língua do Bua, né? E aprendi e fui pensando como é que eu vou escrever a fala do Tiramon em português. Um grande desafio foi que eu falava mal português, eu não falava português bem, né? Como é que eu vou escrever em português não sabendo falar, né? E aí eu fiz uma pesquisa, tentei falar em português, né? E comecei, inclusive, a fazer letras, né? Eu falei assim, vou fazer letra que facilita para mim. Só que daí eu fui fazer, acho que eu fiquei só 3 meses fazendo letra e eu desisti, tudo bem. Só que daí esses 3 meses fez com que eu, né, aprendesse
colocar a narrativa dos mais velhos no papel escrito, escrever em português. E como é o conhecimento do povo guarani, principalmente na criação do universo pelo Nyanderu, porque Nyanderu nasce com a sua sabedoria infinita e amor infinito, onde ele nos criou, né, nessa terra Urupá. E Nyanderu, Deus ensinou o povo guarani para ter equilíbrio, para ter a paciência, porque somos seres de virtudes, e viver bem, né? Viver estar sempre bem com o coletivo. Esse chamado coletivo também entra o respeito à educação, né? Já fala educação. Educação não é uma coisa escrita, né? É uma coisa escrita a gente chama de Ipará, Ombopará, Onhemboé, né? E aí, então, não tem nada a ver com educação. Quem está ali para aprender, está escrevendo, chamado de ele está aprendendo ali, sentado para aprender. Isso não é uma educação, né? E nós aprendemos de estar sempre bem na aldeia, né? E também os saberes guaranis sempre está equilíbrio com o calendário natural dos Guarani, por exemplo. A gente divide o calendário Guarani em 2 ciclos, Arapuaú, Arangmã. E nesse Arapuaú, Arangmã, que nós se concentramos através da dança, através do canto. E o canto ele nos ensina a descobrir da nossa essência, da nossa pensar guarani. Isso, o canto ela tem um poder imenso, né, de educar nossa criança através das danças, né? E muitas vezes fala assim, tecoá. Tecoá, onde acontece tecoá, onde acontece o dia a dia das crianças. E as crianças aprendem, né, brincando, muitas vezes. E se a gente pegar hoje, por exemplo, Juruá, a criança fica 5 horas presa na cadeira. E criança guarani não, estuda, e tem um momento ali da criança de estar ali entre os coletivos, fazendo o quê? Fazendo plantação, limpando plantações, buscando as lenhas e vivendo em o quê? Na atividade dia a dia, aprendendo na prática. Porque muitas vezes a gente entra na escola, você aprende na teoria. E quando a gente faz dentro da comunidade que é a educação nossa, tradicional, a gente, na prática, as crianças aprendem. Também brincando, né? Voltando assim, se a gente pegar a história dos povos guarani, todas essas terras, esses territórios são vastos territórios dos povos guarani. Desde o Planalto Central, que hoje é Paraguai, Argentina e Uruguai, todo esse território é ocupado pelo Guarani. E hoje, politicamente, isso é dividido por Juruá. Mas para nós, para os povos guarani, então, como eu disse anteriormente, não existe divisão. Eu posso, talvez apenas a língua trazida de outro país que são diferentes. Eu falo português, eles falam guarani. Aliás, espanhol, castelhano, né? Fala pueblos, eu posso falar povos. Tchê, ele fala tchê também lá, né? Nós aprendemos, né? E até hoje temos contato com os tiramões mais velhos, historiadores, né? E hoje mesmo, um do tiramões falou para mim, dizendo assim, nossa educação, o nosso cérebro funciona como um computador. Pela primeira vez eu ouvi isso hoje, falei, não, pensei como é que
o pensar guarani, né? Então, não é escrita que ensina você. Geralmente fala assim, está na sua mente, na sua sabedoria, a sua essência. Buscar sempre a sua essência, né? E também ser obediente. Sempre obediente. O que é obediente? Esse ensinamento de Nyanderu, para que possamos sempre ter em mente que você é Guarani, mesmo dominando a língua, outra língua, né? Porque os saberes alheios, por exemplo, se a gente pegar dos portugueses, também podemos ensinar, por exemplo, ler e escrever, para poder o quê? Para defender o seu direito, divulgar e compartilhar, né? Para isso que nós ensinamos nossas crianças também saber ler e escrever e também manter a sua cultura, a sua origem na língua guarani. Então, é assim que nós trabalhamos na nossa escola. E também o livro, né? O livro que a gente escreve é mais para divulgar, descolonizar. Porque nós temos a nossa história, a formação, né? Como foi como que surgiram os Guarani? Nós sabemos como que surgiram o Juruá na nossa percepção, na nossa concepção. Na nossa concepção não há uma divisão, né? Não há uma classe. Porque se a gente pegar uma história se a gente pegar do Juruá, né? Muitos que aconteceram, tem várias teorias que eles contam, né? Que algumas falam que era criacionista, outro fala que não é. Então essa história que é escrita pelo Juruá. É muito importante que eu aprender pelo Juruá e também sou Guarani. Tem que aprender como que surgiu os seres humanos, as florestas, as plantas, os animais. Só para finalizar aqui, ele fala que os homens, né, os seres, ele fala ser humano, né, que vieram desse primata. Aí uma vez a gente estava falando assim, mas se existisse isso no passado, existiria hoje. No século 21, 22. Viria os seres humanos da mata, surgiria da mata, se existisse essa teoria. Aí eu falei assim, a única coisa que eu vejo hoje que se transforma realmente são dois, talvez pelo que eu conheço, somente dois animais. Um lagarta pode subir, transformar seus casulos e transformar em borboleta. Outro, um mamífero, um rato, se transformar em morcego. Somente isso. Essa foi minha fala, juntamente quando estava discutindo sobre o surgimento do ser humano, né? Porque nós temos nossos espíritos, né? Esse espírito pertence à palavra, tem dono. Porque Nyanderu criou as belas palavras e fonte do conhecimento, de sabedoria. Essa fonte também da benevolência, para que possamos viver nessa Urupá e sempre estar em harmonia entre os povos. Por isso que nós chamamos de Boraiu, a paciência e leveza. É isso. Até acho que Timóteo também trouxe, né, profundas reflexões para a gente pensar um pouco essa relação do território, das histórias contadas e das não contadas,
né? E do quanto a gente precisa repensar mesmo muitos caminhos, né? Eu acho que ouvindo a Chay, ouvindo o Timóteo, até uma certa forma de convocar vocês todos que estão aqui para a gente espalhar essas mensagens e pensar de que forma que a gente muda essa chave, né? O que eu tenho falado também ultimamente é o quanto a nossa sociedade brasileira vive uma espécie de uma bolha, né, focada numa monocultura mental. E aí todo mundo pensa igual, faz igual e vive um modelo de que não respeita o restante das coisas, né? As reflexões que o Timóteo trouxe sobre a escola, como é a escola para ele, como que ele lida com as crianças, não é o que a gente vê acontecer numa sociedade onde eu vejo jovens sendo impulsionados a entrar no mercado de trabalho e viver uma vida competitiva, que é o que acontece muitas vezes dentro das universidades, né? Então, quando a gente pensa em território, a gente está pensando em espírito também, né? A gente não está pensando numa coisa quadrada e concreta. É uma coisa muito ampla, que passa até pelo invisível, né? Porque são todos os seres que compartilham dessa morada sagrada, que nós fazemos parte, mas nós somos só uma minúscula parte dessa grande teia de vida, de relações que estão dentro desse espaço onde hoje tudo virou mercadoria. Até o carbono agora querem virar mercadoria, querem tudo virar mercado, tudo vira dinheiro. E dentro dessa mania um tanto quanto violenta, né, de transformar tudo em dinheiro, as pessoas estão adoecendo. Então, quando eu disse que as narrativas indígenas elas vêm como um sopro para acordar as nossas crianças, eu acho que a gente está precisando passar por um processo de acordamento coletivo, né? De mudança de hábito, de mudança de postura, de paciência, como o Timóteo falou, paciência nas relações, né? E aí, com tudo isso que eles trouxeram, eu convido vocês a compartilhar perguntas, né? Acho que vou abrir um momento também para vocês trazerem algumas perguntas para eles, e aí a gente faz essa roda de conversa mais movimentada também. Então, eu pergunto, alguém tem alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa a trazer mesmo, né, para compartilhar do que eles trouxeram aqui hoje? Eu só queria comentar um negócio rapidinho antes, Sim, que eu lembrei aqui, falando nessa coisa de narrativas, né, e como que, de fato, elas impactam a nossa vida até hoje, né? Por exemplo, a gente tem aqui o Tiamão Timóteo, Guarani de São Paulo, e até hoje tem pessoas em São Paulo que não sabem que existem indígenas aqui, ou que existe uma terra indígena aqui na cidade de São Paulo. Mas porque, né? Mas falando da narrativa, né? A gente teve agora o último censo do IBGE, que trouxe toda essa questão. E aí, se meu amor quiser comentar depois melhor aí, que trouxe, né? Fez esse novo censo dos povos indígenas no Brasil e aqui na cidade de São Paulo também. O que aconteceu é que a gente teve uma reportagem racista por parte da própria TV Globo, né, que, porque os Guarani hoje, né, estão aqui em um contexto de cidade, tem que sofrer ainda mais racismo, né? Não são indígenas, basicamente. Quando ninguém pensa que não é os Guarani que vieram para cá, foi a cidade que invadiu o território deles, né? Que isso aqui é tudo terra indígena, tudo terra Guarani. Mas, até hoje, são criminalizados e sofrem racismo pela própria TV, que está contando essa narrativa de que, não, eles não são mais indígenas, né? Então, só para, né, mostrar o impacto de quem tem o poder de contar a história até hoje, né? Quem tem o poder de contar essa história é muito forte, né? Porque isso passou na TV Globo. Muita gente que nem sabia que existia terra indígena aqui, agora já tem um julgamento sobre esse povo, né? Mas, e o nosso lado da história? Né? Os Guarani não tiveram o mesmo poder de falar ou de responder a essa agressão que eles sofreram na TV.
que milhares de pessoas viram. Mas, enfim, era isso. Só que eu queria comentar. Então, fica a pergunta. Alguém quer trazer alguma reflexão, alguma pergunta para eles? Fica aberto aí essa possibilidade. Ela está com o microfone ali para... Um homem na plateia recebe o microfone para fazer a pergunta. Obrigado. Não, em cima do que você estava dizendo, Chay, ainda que tenha preconceito, tenha tudo, mas se você não concorda que nós estamos vivendo um grande momento da literatura indígena, como nunca teve no passado. Estou falando de Cacavera, dos livros do Ailton Krenak, do Davi Copenau, A Queda do Céu, dos livros do Daniel Munduruku. É o grande momento. Isso também no teatro, né? Vai ter A Queda do Céu lá com o teatro da oficina, no cinema. Não é um grande momento isso? Isso tem que ser celebrado, tem que ser valorizado. Sim, com certeza. Eu acho que há uma mudança de olhar e de paradigma, sim, para as questões dos povos indígenas. Não porque as pessoas queriam que isso acontecesse, né? Não porque agora nós estamos vendo, mas diante de tudo que nós sofremos mesmo, né? Por que começou a se falar tanto em povos indígenas no Brasil? Por causa das invasões, do desmatamento, por causa dos assassinatos das lideranças indígenas, né? Por isso que houve um boom também, e por causa da questão climática. Porque o mundo inteiro começou a falar dos povos indígenas, porque hoje o mundo está sofrendo as consequências disso. Hoje nós estamos sofrendo as consequências disso, né? Olha o Rio Grande do Sul. Mas é claro que eu acho que, sim, existe um novo olhar, né, para a literatura e para a filosofia indígena, né? Mas, enfim, eu acho que isso aí o Tchamões poderia falar melhor, né, das dificuldades ainda da gente realmente ser lido, ser visto, ser ouvido, né? Porque eu amo o tio Ailton, mas o tio Ailton ainda é uma pessoa só, é um indígena só, né? E os outros? Você é uma pessoa que, pelo jeito, conhece, entende, lê de literatura, mas e se a gente for na rua, se a gente for nas escolas? Isso está sendo ensinado na escola? O Ailton está sendo lido? Né? Porque, às vezes, é isso, querendo ou não, às vezes eu penso, será que eu não vivo também numa bolha? Né? Será que é realmente... Porque, às vezes, quando eu saio da minha bolha e eu vou conversar com as pessoas, eu vejo que elas não sabem nada sobre nós. Nada. Somos 305 povos indígenas, isso sem contar os em isolamento voluntário, e o que, de fato, a gente sabe, né, sobre esses povos. Ainda nada, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que, ler mais mesmo, porque só lendo mais, só comprando mais, só vendo mais, que a gente também vai ver mais autores indígenas, mais pessoas indígenas ocupando esses espaços. Mas eu queria muito ouvir do Tchamões exatamente isso. Quais que são essas dificuldades também, né? Desse grande momento que a gente está vivendo. É verdade, porque quando nós vivemos em cada tecoá e passamos todas essas educação, né, para nossos pequeninos, chamando de crianças, né? E essa narrativa, ela tem força assim espiritual, porque eu tenho visto que meu livro vendi 200 mil cópias e muita gente mandaram no meu e-mail, inclusive na época da pandemia, e pessoas falaram, nossa, seu livro fez com que eu pensasse diferente hoje. Eu sou livre. Estou me livrando de alguma coisa que estava preso em mim, né? Então, a literatura guarani não é escrita. Oralmente, tem das crianças, literatura para criança, para o jovem, para os adultos, para o tiramone, né? E que precisa realmente... Hoje nós tem vários escritores, como Daniel Munduruku, tem o Ailton Krenak, que conheço,
né? Então, Tiramões, eu vi Ailton Krenak quando eu tinha 14 anos, 13 anos, aqui em São Paulo, e grande referência, né? Que ele escreveu um livro, e eu fui também nesse caminho de trazer o livro, esse livro para que as pessoas possam ler, realmente, até mesmo para reflexão, né? Porque a gente vive nesse mundo hoje totalmente desequilibrado, digamos assim, porque não tem equilíbrio nenhum, né? Como eu falei, esse livro eu pensei para que o Juruá possa ler e entender esse equilíbrio, essa paciência, né? Isso é importante para os alunos também, para as crianças que vão aprender, vai crescendo e aprendendo a cultura indígena e respeitar primeiramente, né? Respeitar e entender, porque quando a pessoa fala mal do índio, porque não tem mínima de conhecimentos, né? Quando fala dos indígenas, né? Porque os indígenas têm cultura, inclusive índio, que é um nome sugestivo. Eu não sou índio, sou guarani, entendeu? Então, trazer isso para o mundo do Juruá, né? Para que possa entender realmente povos originários. Têm culturas, têm sua sabedoria, têm sua filosofia. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Porque assim, ó, quer ver uma coisa? Tipo assim, eu falei do território, né? Fez muito sucesso e tudo mais. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente conseguiu... como é que fala quando vende tudo? Vender tudo, né? Mas a bilheteria do Brasil aqui foi péssima, para ser sincera. Foi péssima. As pessoas do Brasil não assistiram ao nosso filme, né? Apesar de ter ido tão longe, todas essas coisas que eu falei, lindas, maravilhosas, que é isso que a gente tem que comemorar, e eu comemoro muito, porque o mundo ouviu a nossa voz. Mas o Brasil não assistiu o nosso filme. Então, é isso também uma reflexão, né? Que agora, da pergunta que você fez. Na plateia, um espectador assume o microfone para fazer uma pergunta. Oi, boa noite a todos, boa noite aos palestrantes, né? E esse mundo desequilibrado que nós vivemos hoje, desequilibrado não só do ponto de vista ambiental, mas também emocional, espiritual. Então, hoje também há uma procura muito grande, acho que não só no Brasil, mas também fora, pela cultura, pelo conhecimento medicinal, né, dos povos ancestrais, dos povos indígenas. Então, há uma busca hoje por um maior acesso a medicinas tradicionais indígenas como a ayahuasca, o rapé. E aí eu queria saber como que vocês estão vendo também esse momento, né, do não indígena buscar essa cura espiritual, emocional, psíquica nas medicinas nativas, e como vocês estão vendo isso sendo utilizado pelos não indígenas também. Qual é a visão de vocês sobre isso? Muito bom essa pergunta. Eu tive a experiência. Eu fui criando no Instagram, e que eu trazia isso na mente, né, que eu poderia, né, pelo menos, curar algumas pessoas, e criei chamado Visão Cosmologia Guarani. Dei tipo aula durante 4 sessões nas semanas, assim. E, incrivelmente, tinha vários alunos em vários estados, né? Começaram a se inscrever. E eu falava que a cura não está, muitas vezes, no medicamento ou na plantas, mas sim na palavra. Porque quando você fala belas palavras, né? Por exemplo, eu tive experiência com pajé. Quando alguém está doente, né? Esse ser, essa pessoa, precisa de uma belas palavras para que eles
voltem, né, essa emoção que ele tem, né, para ser forte. Então, os pajés cura com a palavra poesia. E quando eu tenho experiência também, porque sempre na minha aldeia o pessoal me procuram quando está doente. Eu não precisa de uma planta, de um medicamento, mas sim precisa apenas um toque com um dedo só, com as palavras que eu busco da minha essência e curo as pessoas. E nesse aluno, eu tinha alguns de outro país, outro na França, outro também na Austrália, pessoa participando na minha aula, é claro, brasileiro, né? Mas que se sentiram depois. Eu recebi vários e-mails sobre isso, sobre a minha aula, né? Porque é importante, porque hoje eu estava na USP, na minha fala eu falei que o não indígena, lá atrás, há 300 mil anos atrás, ele tinha esses saberes, né? Se a gente pegar exemplo, por exemplo, Abraão, por exemplo, ele tinha belas palavras. Isso você perdeu no tempo, você perdeu na estrada, no caminho, né? E hoje é dificilmente pegar um cidadão na rua, perguntar, ninguém vai saber o que é belas palavras. Isso você perdeu, por isso que está desequilíbrio mental e espiritual da sociedade não indígena. E nesse sentido, eu pensei na minha aula trazer a minha filosofia para que eu possa salvar algumas pessoas, ou pelo menos tentar, trazer essa vivência não física, mas através desses virtual, né? Passar para essas pessoas que tenham pensamento mais aberto, mais tranquilo e mais paciência. Tinha minha aluna que estava... Qual que é o nome lá? Quando a pessoa está doente, sempre é depressão. Sempre esqueço essa palavrinha. Porque eu não tenho depressão. Então, o que é depressão? Eu não entendo essa depressão. E ela falou assim, eu estou depressiva, que estou depressão. Aí eu falei assim para ela, uma palavrinha que eu falei, se o mundo te derrubar, você decide levantar ou não. Você tem que decidir. A partir daí, ela foi assim que 2, 3 dias depois, mais na outra aula, e ela estava bem, mais uma vez. Então, falta alguma coisa, uma palavra que sensibilize o seu espírito. Porque, muitas vezes, o Juruá vive nessa intensa, né, de horário, de trabalho. Muitas vezes a gente fala assim, olha, a escravidão acabou, mas escravidão ainda existe, mas de outra forma, né? de outro penteado, assim, sabe? E a gente não tem não estamos percebendo isso, né? Isso que traz essa decadência espiritual, física, mental dentro da sociedade. É necessário que vocês buscarem a essência dos povos originários, porque os povos originários vivem nesse Urupá. Há muitos anos passados, eles tinham grande tecoá, viviam em harmonia, livre como o pássaro, livre como o rio entre as matas. Ele tinha esses leveza, né? E precisa realmente ouvir mais os povos originários. Então, eu acho que o Tchamãe falou bem, né? Nós entendemos que não é só o corpo que fica doente, né? Mas o espírito também fica doente. E
enfim, como eu falei, a gente tem esse conhecimento. E quando vocês ficam, como o Tchau falou também, quando vocês ficam doentes também, muitas vezes, né, doente da cabeça, que muitas vezes nem é da cabeça, do espírito mesmo, a gente vai buscar o psicólogo, né? E para nós, né, muitas vezes esse psicólogo, na verdade, é essa conexão com essas plantas, essas ervas sagradas, né? A gente tem o fumo guarani, a gente tem a ayahuasca, né? A gente tem o rapé, a gente tem várias medicinas indígenas, né? O problema que eu vejo nisso, né, eu acho que assim nós temos que buscar, assim como eu falei, mais conhecimento, sabedoria indígena, né? E é importante que as pessoas vão de fato atrás disso, né? Porque o problema que eu vejo é que muitas vezes nessa questão da ayahuasca mesmo, né? Por exemplo, meu povo Paité Sruí, a gente não toma ayahuasca, né? Então, se eu for fazer qualquer tipo de tratamento nesse sentido, eu vou com quem sabe, com quem conhece, que é os povos que fazem isso. E entender o quanto é sagrada essas plantas para nós. Sagrada mesmo, né? Porque muitas vezes a pessoa vai lá, toma ayahuasca, mas não entende. Não entende, por exemplo, como a gente estava falando da história. Não entende da história dessa planta, do povo, né, que tem o conhecimento sobre ela, né, e que só ele vai saber tratar e usar mesmo, né. E aí você vê muitas vezes a pessoa toma ayahuasca, mas quando a gente está lá levando bala de borracha, será que a pessoa está lá junto com a gente, lutando pelos nossos direitos, né? Então, acho que isso é uma reflexão. Eu acho que... E aí, como eu falei, meu povo não trabalha com... Não tem essa coisa com a ayahuasca. Essa não é uma planta que é do nosso povo que a gente utiliza, né? Então, eu acho que, se for para falar disso, quem tem que falar também é o povo que tem essa planta como sagrada, tem essa medicina, né? Eles também têm... eles que vão dizer o que pode, o que não pode, né? E também vão, enfim, acho que sabem, né, o uso disso. Então, acho que a gente também tem que ter muito cuidado, porque é isso. A gente está falando, né, como está falando, de doença de espírito. Isso é muito poderoso, isso é muito sério. Será que as pessoas, será que os brancos sabem o quão poderoso essas plantas são? O quão sagrado isso é? Né? Porque eu acho que nessa questão da ayahuasca, você pergunta porque muitas vezes tem essa coisa mais recreativa mesmo, né? Porque a pessoa toma para se drogar, né? Ela não entende o quão sagrado aquilo é, o quão poderoso aquela planta é. Então, mas é isso, né? Eu acho que, enfim, reflexões. Eu queria só fazer um comentário sobre essa sua pergunta, porque, como eu disse antes, né, a sociedade transformou tudo em mercadoria. E existe hoje um comércio xamânico, onde pessoas dão até curso para virar xamã, para virar pajé, para virar curandeiro. É uma palhaçada. Mas, antes de palhaçada, é uma falta de respeito, porque as plantas são grandes mestras, grandes professoras, que ensinam, que curam, que alegram, que Nhanderu e todos os espíritos trouxeram aqui para a Terra para a gente aprender a viver bem. Só que algumas pessoas usaram delas para ganhar dinheiro. Assim foi com o tabaco, que foi criminalizado. Tem gente que compra o cigarro e fala, isso causa câncer. Mentira, o tabaco cura. Para muitos povos do mundo inteiro. Você vai lá na Mongólia, eles usam tabaco. Você vai lá em Minas Gerais, com o meu povo Machacali, eles usam tabaco. Os Guarani usam tabaco. Os Yanomami usam tabaco. Na África usam tabaco. O tabaco é uma planta muito poderosa, eu diria a mais de todas. Porque há milênios e milênios e séculos,
o tabaco existiu para curar. E hoje dizem que o tabaco mata, a coca mata, e tantas outras plantas. Então, eu penso que a sociedade brasileira tem que passar a respeitar mais e parar de querer dar curso de xamanismo, usar um cocardo até o pé, achando que o cocar vai te transformar num líder espiritual, num curandeiro, né? Enfim, é uma reflexão que me toca profundo, porque eu tenho observado isso cada vez mais pulsante, não só entre não indígenas, mas também parentes indígenas, que acabam se apropriando de alguns conhecimentos, desrespeitando os rezadores, os mais velhos, né? O Timóteo falou da questão da boa e bela palavra. Eu acredito que há muito tempo atrás, essas boas e belas palavras elas eram proferidas como um sopro tão profundo e verdadeiro por quem a assoprava, que só essa palavra curava. Eu vejo que hoje em dia até isso está difícil, porque muitas pessoas sopram palavras mentirosas, manipulam palavras maldosas que afetam as nossas criancinhas, maldizem o que é verdadeiro e profundo. Então, infelizmente, hoje, em muitos casos, só a palavra não está dando mais conta. Porque hoje em dia muitas doenças entraram dentro dos nossos territórios, como o alcoolismo, como a droga, como o vício da mentira, o vício do poder, o machismo, o estupro. Isso existe. E para curar isso, as plantas são grandes aliadas e profundamente curandeiras. Eu digo isso por experiência própria, que há 17 anos ou mais eu venho com meu companheiro Papá, buscando chamar os jovens. Vamos se curar. Vamos se libertar do alcoolismo. Vamos parar de ficar mentindo para a gente mesmo. Então, esse assunto ele é profundo e daria longas e longas reflexões, mas eu sempre tenho falado que a gente precisa respeitar mais, porque está muita palhaçada, está muita falta de respeito. E os espíritos estão olhando a gente por todos os lugares. A gente pensa que pode ficar mentindo para lá e para cá, mas não, porque os espíritos olham a gente. Não tem para onde escapar, né? Mas é isso. Acho que você também ia fazer uma pergunta, né? Uma espectadora recebe o microfone para fazer um comentário. Bom, eu queria dizer da alegria de estar aqui com vocês. Essas reflexões foram tocantes em vários aspectos e fazer uma partilha. Eu estive há 15 dias com 68 alunos de uma escola privada no Vale do Ribeira, visitando uma aldeia indígena. E aí a fala de vocês, ela é potente e ela ganha espaço porque ela é coerente, né? O que eu vivenciei na aldeia, que os alunos puderam presenciar também, foi essa verdade do coletivo acontecendo pulsante naquele lugar, né? As crianças que cantam, que dançam, que aprendem fazendo, né? A sabedoria dos anciãos. Então, assim, queria dizer, né, partilhar um pouquinho da potência que isso traz também para as escolas, ainda que incipiente, ainda que num grupo privilegiado por ser privado, mas eu acho que é um movimento, né, que a gente vai ver acontecer porque tem coerência. Quando a gente vive num mundo tão incoerente, onde tudo vira mercadoria, e a gente olha para algo que traz essa leveza, e você enxerga a alegria nos olhos das crianças e dos idosos, você fala, isso é verdade, isso faz sentido para a minha, para a sua, para a vida, né? Ainda que seja num diálogo de aprendente, não para incorporar, porque cada um, né? Acho que a questão é olhar para essa diversidade, respeitar e aprender. É isso. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Um homem na plateia faz uma pergunta no microfone. Boa noite. Bom, sou Caraí de Ecupé, sou Guarani da terra indígena de Araguá, quero aproveitar, né, vendo Tiamonha aqui, a Cris, e minha Chay, pessoas que admiro muito, né, e que me fazendo refletir demais aqui com vocês. E eu fico pensando em relação da própria educação, né? O Tiamonha falou sobre esse pensamento, né, de educação, né? Uma coisa é você lecionar, ensinar a ler, escrever
e a dialogar, né? Outra coisa é você aprender, né, a pedir a bênção, né, por ter, você respeitar o mais velho, você respeitar a natureza, você respeitar o outro e viver de forma coletiva. A cada dia que eu me envolvo no mundo do Juruá, né, tanto na faculdade quanto nos espaços de políticas públicas, tentando denunciar o crime que acontece com o nosso território, muitas vezes eu vejo muito Juruá que fala que apoia a gente, mas na hora que precisa se ausenta. Esquece que a nossa luta é uma luta deles também, né? Mas eu reflito que existe isso, né? A educação, a criança do Juruá, ela vai para a escola e é regrado em um sistema até meio militarizado, assim, que é uma regrinha de etapas para você ser um produto do capitalismo, para você ser alguém que vai trabalhar para alguém ou que você vai escravizar alguém. Você fica nisso, né? Enquanto isso, a própria cidade ela vai se destruindo, né? O tempo todo. A cidade também são as pessoas. E as pessoas elas deixam a outra dormir na rua, deixam a outra passar fome. Acha normal que, né, e alguns parabenizam que o Rio Pinheiros está sendo despoluído, onde fizeram uma roda gigante bonita, onde vai se valorizar um grande prédio, mas não liga para os córregos que estão afetando a casa de pessoas em situação de extrema pobreza, né? E aí tem essa questão do audiovisual e da literatura, e eu fico pensando, né? Por que o Juruá não consegue levar isso para a sua educação? Por que não consegue levar o livro do Nhandequeiro para dentro da escola? Mais professor indígena, que não precisa ser com quatiá, com diploma, né? Porque eu não sei se o Tchamões tem diploma, ou se a Cris, quantos diplomas a Cris conseguiu, ou a Chay, não tem ainda, né? Está se formando. Mas por que a gente tem que ter o diploma quando a gente consegue defender o mundo há mais de 500 anos sendo violentado? Né? Então, fico pensando agora, né? Quando que realmente a gente vai poder comemorar que o Juruá vai entender que a luta coletiva ela é quando a gente enxerga todo mundo, né? Quando a gente consegue enxergar o outro que está sofrendo e não sofrer com ele, mas tirar ele do sofrimento para não aceitar que o sofrimento seja algo natural, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso, como fazer com que os livros, o audiovisual e as pessoas que hoje têm a oportunidade de estar aqui no SESC, não sei se só pelo Agosto Indígena ou se existe um empenho de trazer mais e mais esse debate, mas que as escolas elas tenham esse espaço também, porque nem todo jovem da periferia vai ter condição de vir para um SESC aqui no centro, ou de estar, né, nesse diálogo, ouvindo tanta sabedoria. Então, é isso assim, que eu fiquei refletindo muito. Pergunta de milhão, né? Essa aí. Eu não sei responder, não, mas... É uma difícil pergunta, porque eu acho que eu entendo que, na verdade, foi isso que o Tchamões já falou mesmo. Esse negócio... Como é que eu não vou saber repetir? Repete aí depois de novo, Tchamões, o negócio de que educação não é educação, né? Na verdade, essa educação, para nós, não é. A gente aprende de outro jeito, né? A gente aprendeu de outro jeito. Lá na nossa cultura, não é igual essa que está aqui. Mas aí, que eu também aprendo com os livros, né? Eu estava lendo também, né? E lendo exatamente sobre essa história. E eu sempre tento ler de forma muito crítica, né? Porque quando eu vou ler a história, como eu falei, geralmente eu estou lendo a história contada por um branco que está falando de nós, né? E aí, quando eles chegaram aqui e eles viram isso, né? Essa coletividade que existia, e eles ainda estavam lá na época dos reis e das rainhas, né? O que eles falaram? Eles falaram primitivos. Esses povos, na verdade, né, não sabem de nada. Eles não têm organização, não têm política, né?
Por quê? Porque não tinha o poder coercitivo que existe aqui na sociedade branca, né? Da hierarquia. Não existia isso. E aí, quando o branco chegou e o colonizador chegou e viu aquilo, ele perseguiu, né? Mas eu acho que, enfim, nem sei porque agora eu comecei a falar disso, mas eu acho que era mais no sentido dessa coisa da educação mesmo, né? No sentido de que é isso, até de aprender, nós aprendemos de formas diferentes. E hoje, aqui na cidade, o que eu vejo é que as crianças mesmo, eu acho que a gente deveria trabalhar mais com as nossas crianças, né? São ensinadas isso, que elas não fazem parte da natureza, né? De fato. E aquilo que eu falei, né? Hoje existe, sim, pessoas que leem mais, existe, sim, um olhar sobre os povos indígenas, mas esse olhar está nas escolas, né? Está sendo passado para as crianças, né? E porque a nossa forma de aprender é totalmente diferente, né? Porque aqui é isso que o Tchamões falou, aprende a ler, a escrever, mas também aprende a destruir. Pois é, a gente está chegando nos momentos finais. E Cris, eu vou. Desculpa, tem mais uma pergunta. Eu não tinha visto, desculpa. Então, com você. A última. Um espectador na plateia assume o microfone para fazer uma pergunta. Oi, boa noite. Com grande alegria e satisfação de participar da conversa de vocês dois. Eu fiquei aqui pensando sobre a sociedade. Estou fazendo pergunta para vocês dois, que hoje a sociedade, como o Peguá disse, desequilibrada, eu vejo que a sociedade tem uma doença chamada mutações de inconsciência. E aí eu venho fazer a pergunta: existe uma cura para poder curar essa mutações de consciência? Porque fala do equilíbrio climático, fala do desenvolvimento sustentável, o bem viver por aí, e uma educação avançada, mas, porém, ainda em nome do amor, ainda mata os rios, contamina os rios, traga as doenças. E aí eu queria saber o que fazer com essa mutação de consciência, que forma que a gente pode trazer uma pulsão mágica para poder que a sociedade tenha uma consciência de fato de que a mata, a natureza volta de forma que faz parte do nosso dia a dia, inclusive ver as matas como um santuário sagrado, onde todos se envolvem, onde tudo há vida. Então, gostaria de ter essa resposta. Obrigado. Meu nome é Carlos Papá, sou morador do Rio Silveira. Só falar assim, para você ter essa consciência e essa percepção, precisamos entender 3 coisas: que a natureza é o começo e meio o fim. Esse é essencial. Porque você está falando dessa mudança climática, está falando desses fenômenos naturais que estão acontecendo, né? Esse é próprio ações dos homens, né? Desse desequilíbrio que está acontecendo. Para a gente chegar nesse para que essas pessoas, né? Porque tem algumas que não são todas, né? Por que estou falando isso? Porque tem algumas que são
corporativismo, grandes empresas que visam, né, esse capital, né? Eles que estão destruindo, não as pessoas. As pessoas são usadas para fazer isso aí, né? Mas é importante, no meu ponto de vista, que eu já tive, já vivi, já convivi, fiz uma vivência com as pessoas diferentes, de pensamento diferente, né? E trazer o que é realmente realidade, né? Tem que falar a verdade, não pode mentir para as pessoas, né? Não pode enganar, né? Acho que isso é importante. Como está acontecendo muitas vezes, fala assim, não, nós temos que lutar para mudança climática. Mas como é que você vai lutar se você está defendendo o outro lado, né? Acho que isso não pode acontecer. Quando você fala uma coisa verdadeira, né, realmente que vai curar, ou não necessariamente curar, mas ter a consciência de que a terra, a natureza, precisa ser protegida por nós, né? Porque eu vejo, por região do Vale do Ribeira, por exemplo, 70% são ainda conservadas. Mas por Juruá, aquele grandes empresas, ele vê como comércio, né? Aquela floresta, mata, rio, a cachoeira, para ele é tudo dinheiro. Mas para mim, para o Guarani, aquilo tem espírito, né? Por que água, né, se movimenta constantemente e com saúde, com limpidez? Porque tem vidas. E muitas vezes o Juruá ele não consegue observar isso. Ele consegue ver que aquele água vai dar o dinheiro, vai dar lucro, né? Nós temos que parar para pensar, né? Acho que falta isso, essa consciência, né? De que você fazendo parte dessa natureza, desse rio, dessas terras, dessa floresta, desses ventos. A partir daí, sim, buscaremos esse equilíbrio. É isso aí, eu acho que o futuro é ancestral, né? Então, acho que a resposta passa por aí, pela ancestralidade, pela toda essa sabedoria que a gente acabou de receber aqui do Tia Mãe, né? De que nós somos natureza. E acho que é por isso também que as pessoas hoje escutam, ouvindo mais os povos indígenas, né? Que é porque, querendo ou não, essa questão da mudança climática é uma coisa que já está afetando todos, né? E aí eu fico pensando mesmo, né? Pô, como que a gente também... Eu acho que essa questão, né, é um tema que pode nos unificar mesmo, né? Porque acho que é isso, muitas vezes, que está faltando, né? A gente... O outro lado está colocando um contra o outro, e, no final, a gente está mesmo um contra o outro, né? E se esqueceu, né? E, na verdade, foi aprendido que nós, não é nem que a gente se esqueceu, mas ensinaram para a gente, né, que não, a gente não faz parte da natureza. Então, a gente tem que retomar esse conhecimento mesmo, porque, como eu já falei no começo, o futuro é ancestral. Eu acho que só assim, só com a ancestralidade e a sabedoria, né, dos povos indígenas, a gente vai conseguir vencer essa batalha aí. Reveté, tchau, reveté, popiguá. E eu queria só comentar que essa pergunta do papá, como curar essa mutação de consciência, eu fiquei aqui pensando, né? Rapidinho comentando que eu acredito muito que a base que estrutura a nossa vida são os processos de transmissão de conhecimento, que muita gente chama de educação, e aí enfiaram a educação dentro da escola. Eu dei aula durante 12 anos na minha comunidade e eu fui como que expelida da escola, porque eu não concordo com a escola. Eu não concordo com essa violência institucional que a Secretaria de Educação insiste em criar um currículo e jogar lá dentro. E aí eu saí da escola, logo durante a pandemia, no período mais complexo de toda a humanidade,
E eu comecei a criar um pensamento que eu tenho chamado de escolas vivas. E isso eu tenho desenvolvido um diálogo com 4 territórios para fazer desabrochar um novo modelo de educação, um novo modelo de pensar esse respeito de tudo que o Timóteo falou, de tudo que a Chay falou. Como curar isso que o Papá falou? Né? Em nome do amor, destrói um rio. As pessoas usam aliança de ouro para casar. Da onde vem o ouro? Está matando os nossos parentes Yanomami e tantos outros. Os peixinhos, os rios, as crianças. Então, se a gente não mudar esse modelo de educação no nosso país, a gente não vai curar essa mutação, porque essa mutação de consciência ela está por todos os lados. Lá no mais milionário até o que está na favela. No mais profundamente com a sua cultura viva e o outro que a cultura foi estuprada em nome da ordem e progresso estampada na nossa própria bandeira. Então, papai, eu acho que para curar essa mutação de consciência, a gente vai ter que rezar muito. Não fazer festa, porque as pessoas estão confundindo as coisas. O próprio movimento político virou festa. Agora está acontecendo a Marcha das Mulheres lá em Brasília. Se todas aquelas parentas todas se juntassem num rezo profundo, a gente era capaz de frear muita coisa. Mas, infelizmente, as pessoas perderam o senso do entendimento do que é a cura e do que é a educação, do que é o respeito. Então, eu convoco vocês todos nessa noite a pensar as palavras. Pensar, falar e fazer. Só assim a gente vai transformar o mundo. Agudiewete, Aivete. Os integrantes da plateia se despedem com uma calorosa salva de palmas. Ao fim do evento, os convidados recebem o público para dar autógrafos, tirar fotos e conversar.